Que formos cantar, proferir com nossas bocas, nas nossas orações, o que estejamos falando a Ti, que seja realmente verdadeiro e que seja lá do íntimo do nosso ser, que realmente faça sentido em nossas vidas. Recebe, meu Deus, essa oração, recebe essa adoração ao Senhor como aroma suave, que esses louvores que vamos entoar logo mais, meu Deus, possa chegar ao Senhor como o que temos de melhor, não só com palavras e com músicas, mas realmente com vidas entregues diante do Teu altar. Então, meu Deus, ser com aqueles que ainda estão chegando, que realmente possam entender a grandeza desse momento de culto e adoração ao Rei dos Reis. Esse é o meu pedido, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e paz do nosso Deus esteja com todos. Amém? Amém. Na alegria estamos aqui unidos para adorar o nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. E hoje a dirigência está pelo grupo de louvor, essa equipe abençoada pelo Senhor. Os louvores de hoje vai ser baseados em salmos. Então, cada louvor, o irmão vai ler uns versos do salmo. Então, alguns louvores você pode conheça, outros não, mas o que você conhecer, você cante com força, com alegria, e o que você não conhecer, você medite na letra, fique em espírito de oração, beleza? E eu quero compartilhar com os irmãos algo que me tocou bastante esta semana. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, o rei Josafá, rei de Judá e Jerusalém, um homem temente a Deus, ele recebe a notícia que vê um grande exército dos Amon e Moabitas contra o rei de Josafá. E um grande exército. E ele não tem estratégia para combater esse exército. Ele não tem armas, não tem soldados. E ele vai buscar o Senhor em oração e convida todo o povo para adorar a Deus. E ele coloca uma ordem para o povo adorar o Senhor, em jejum e oração e adoração. E um profeta, Jesiel, fala para o rei Josafá: o Deus de Israel disse que você vá para essa guerra. E ele organiza todo o seu exército, que tem pequeno, e vai combater contra o exército, uma grande multidão que está vindo sobre ele. E eu acho interessante que ele coloca todos os levitas, os homens que cantam louvores, instrumentistas, à frente da batalha. E eles vão direto, caminham à guerra. E quando ele sobe o monte, que vê o deserto, que vai se encontrar com outro exército, ele vê todos aqueles homens mortos. Deus destruiu todo aquele exército. Enquanto o exército de Josafá, eles iam à guerra louvando a Deus, né? Deus já tinha exterminado aquele povo. Então eu não sei como está o seu coração, quais são as suas lutas, as suas guerras, mas eu quero te convidar a você estar louvando a nosso Deus, porque Ele é poderoso e pode fazer tudo o que você imagina, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Amém. Boa noite, amada igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias para Salmos 63. Este salmo, ele vai descrever o louvor que a gente vai entoar como o primeiro louvor desse momento. Salmos 63. Leiamos a palavra do nosso Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-te, enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Versículo 5. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva.
No meu leito, quando me recordo e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Versículo 10. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Para a gente meditar, ó Deus, tu és o meu Deus forte, que possamos todos os dias fazer de fato valer o que a palavra que nos diz nas nossas vidas. Não adianta a gente só ler, a gente também precisa praticar. Então que esse cântico, que essa palavra aqui que foi lida, de fato reflita nos nossos corações e tenhamos a fé e a força que só Deus pode nos dar. Amém? Te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam.
Muitos se levantam contra mim, dizem que tu não me ouvirás. Muitos se levantam contra mim, dizem que tu não me salvarás. Levanta-te, Senhor, e salva-me e livra-me. Levanta-te, Senhor, e salva-me e livra-me. Escudo, minha glória, tu és o Rei que dá vitória. Eu clamo, respondes do Monte Santo, Monte. Mesmo cercado por milhares, não me assusto, vi teus milagres. E mesmo cercado por milhares, não me assusto, vi teus milagres. Levanta-te, Senhor, e salva-me e livra-me. Levanta-te, Senhor, e salva-me e livra-me. Escudo, minha glória, tu és o Rei que dá vitória. Eu clamo, respondes do Monte Santo, Monte. Escudo, minha glória, tu és o Rei que dá vitória. Eu clamo, respondes do Monte Santo, Monte. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, é o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Escudo, minha glória, tu és o Rei que dá vitória. Eu clamo, respondes do Monte
ti, Santo Monte. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós faremos agora uma leitura da palavra do Senhor. Peço que os irmãos abram no Salmo 16. Salmo 16. A palavra de Deus diz assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Eu estava meditando nesse salmo hoje e me chamou a atenção a frase do versículo 2 que diz assim: Outro bem não possuo, senão a ti somente. E quando a gente pensa em quem escreveu esse salmo, foi o rei Davi. Gente, ele era rei, ele tinha riquezas, ele morava num palácio. E ele diz: Outro bem não possuo, senão a ti. Por que ele diz isso? Porque ele sabia que mesmo que ele perdesse tudo, o favor do Senhor e a presença do Senhor seriam suficientes para preencher o coração dele de plenitude e de alegria, como diz o versículo 11. Porque tudo que nós temos, os bens, as pessoas, hoje nós temos e amanhã nós podemos não ter. Mas o Senhor estará sempre conosco, por isso que Ele é a nossa maior riqueza. Amém? E nós vamos cantar agora as verdades desse salmo, o louvor Tua Direita. Declaro, Tu és o meu Senhor. Tu és a porção da minha herança, meu cálice, a minha esperança. Tu me farás ver os caminhos da vida. Em tua presença sempre encontro alegria. E eterno prazer à tua direita. E eterno prazer à tua direita.
meu cálice, a minha esperança. Tu me farás ver os caminhos da vida. Em tua presença sempre encontro alegria. E eterno prazer à tua direita. E eterno prazer à tua direita. Senhor, tu me farás ver os caminhos da vida. Em tua presença sempre encontro alegria. E eterno prazer à tua direita. E eterno prazer à tua direita. Senhor, Amém, meus irmãos. Gostaria de chamar 2 diáconos para o recolhimento dos dízimos e ofertas. Vamos orar nesse momento. Senhor meu Deus, sabemos, meu Pai, que não há nenhum bem, Senhor Deus, não há nada nesse mundo, não há prata, não há riqueza, não há poder, Senhor Deus, status, família, nada, Senhor Deus, que se compara a te ter, Senhor Deus, a te pertencer, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai, porque seres tão pequenos e tão falhos como nós, Senhor Deus, mas o Senhor olhou com um olhar de misericórdia para a gente, Senhor Deus. E há uma graça, Senhor Deus, que devemos, Senhor Deus, passar a nossa vida, Senhor Deus, em devoção ao Senhor, porque não somos merecedores. Pai, muito obrigado, meu Pai. Senhor, eu te peço pelo recolhimento dos dízimos e ofertas, meu Pai, que vai ser aqui, Senhor Deus, recolhido, que esse dinheiro, que esses recursos, Senhor Deus, venha a ser usado para que o teu nome cresça, para que a tua igreja seja conhecida, para que o teu nome seja conhecido, Senhor Deus, e se espalhe pelo mundo. Mas muito obrigado, meu Pai, pelo sustento, obrigado pela tua graça, Senhor Deus, que se renova cada manhã em nossas vidas. Essa é a minha oração, que eu te oro, meu Pai, agradecido. Amém. Senhor maravilhoso Deus, te entregamos nossas crianças, Pai, nossos pequeninos, que o Senhor os proteja e os guarde, Pai, nesse mundo. Dê sabedoria, Pai, para que essa próxima geração consiga, Pai, continuar o teu trabalho, que eles não deixem sucumbir, Pai, a esse mundo. Nós te rogamos no nome de Cristo. Amém. As crianças podem subir. Não precisa os irmãos abrirem, mas eu vou ler os 4 primeiros versículos
de Salmos 37. Não precisa abrir, mas eu quero que os irmãos saibam o quinto. Salmo 37 é um salmo de entrega, muito conhecido, é o versículo de entrega mais conhecido. 1 ao 4, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Versículo 5, o salmo de entrega mais conhecido. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia e o mais Ele fará. Glórias a Deus por isso. Esse salmo é completo sobre isso, você pode ler inteiro em casa. Porque nós nos preocupamos com tanta coisa aqui, e às vezes até nós entregamos a Deus, mas o versículo 4 diz: deleita-te. Não é aquele entregar de ficar, vixe, será se vai dar certo? E aí a gente no outro dia tenta fazer aquela manobra nossa, né? Para as coisas darem certo. Mas aqui o salmista diz: entrega e deleita-te. Confia. Essa entrega em Deus vai trazer paz. É a verdadeira entrega. Então nós vamos cantar o cântico Entrega e Confia, do Salmo 37. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, os desejos do teu coração. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo ele fará. Agrada-te. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, os desejos do teu coração. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Entrega o teu caminho ao Senhor.
Pastor, tem a palavra. Vamos estar nesse momento fazendo a oração, aqui entregando o servo do Senhor, também a palavra que será entregue aqui em nossos corações, que o Senhor venha estar o abençoando e o conduzindo. Oremos. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a estar realmente, meu Deus, vivendo essas verdades que acabamos de cantar. E logo mais, meu Deus, que a Tua palavra possa estar, meu Deus, se entronizando, fazendo morada, e também assim, meu Deus, possamos estar praticando em nossas vidas. Conduz o Teu servo a estar, meu Deus, ministrando da melhor forma que ele tem feito. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida cada vez mais e que ele possa cada vez mais ser usado como esse instrumento de ensino e de condução do teu povo ao Senhor. Entrego a vida dele em nome de Jesus em tuas mãos. Amém. Oi. Boa noite, meus irmãos. Maravilhoso, não é? A gente está num momento desse, uma adoração dessa. Eu acho que o grupo de louvor vai ficar devendo para nós aí um sábado de adoração, para a gente ter aqui um momento só desse. Parabéns pela escolha dos cânticos e pela condução desses louvores, para a honra e glória do Senhor. Meus queridos, nós estamos agora no meio do livro, nosso livro. Deus me direcionou para trazer as pregações, o livro de Daniel. Estamos no meio. E agora a gente vai começar a parte profética. Tá? É uma parte um pouco mais difícil, né? Capítulo 1, a gente tem ali a história do povo sendo levado para a Babilônia, e Daniel se recusa a comer a comida do rei, Deus o abençoa. Capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor com aqueles 4 animais, aliás, com aquela estátua de ouro, e Daniel interpreta então aqueles sonhos. Capítulo 3, nós temos Ananias, Misael e Azarias resistindo à idolatria e sendo levados para a fornalha de fogo. Capítulo 4, nós temos o abatimento de Nabucodonosor, para ele reconhecer que Deus, que o céu reina. Capítulo 5, então, nós temos o final do reino da Babilônia. Então, no ano 539, o reino da Babilônia, então, chega ao fim, e o Belsazar, ele então vê aquela escrita na parede. E capítulo 6, já chegamos ali no governo de Dario, os medos e os persas, e então Daniel é lançado dentro da cova dos leões. Então você observa que é tudo histórico, né? Agora nós vamos ter a parte profética, tá? E para a gente entender aqui só um pouquinho, o tema que a gente está trabalhando é o céu reina ou tudo sob controle. Lembra, o livro da Nancy DeMoss, o céu reina, e eu estou trabalhando esse tudo sob o controle de Deus. Vamos relembrando aqui, isso aqui é muito importante para a gente entender a pregação de hoje. Eu acho que vai precisar... Vocês estão vendo bem aí a imagem? Entenda que grande mar aqui tem a ver com as pessoas, a multidão.
as nações. Então, esses 4 animais, esses 4 ventos, são 4 redemoinhos, direcionados por Deus, eles interferem na vida e no contexto das nações do mundo. Mar. Lembra do anticristo falso profeta? Uma besta que emerge do mar, ela vem das nações, e uma besta que emerge da terra. Então, terra geralmente se refere a Israel. Então, o anticristo, ele vem das nações, uma besta que emerge do mar. 4 ventos que mexem com o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar, ou seja, das nações. Ok? O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra, posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca tinha, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, tinha grandes dentes de ferro, devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual os 3 primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de um homem, e uma boca que falava com insolência. Então a gente para por aqui, e nós vamos então para a interpretação, para tentar facilitar para você o entendimento. Vamos lá. Primeiro ensinamento do capítulo 7. Tudo sob o controle. A ascensão dos reinos dos homens. Versículos de 1 a 7. Então Daniel está vivendo numa época que não tinha Grécia, assim como um grande império, Roma, Medo-Persas. Quem era o poderoso da época? Babilônia, Assíria, Egito. Então, Daniel está tendo essa visão muitos anos antes. E então, dado mente de homem. O que é que significa isso? É uma referência ao reino de Nabucodonosor, tá? Leão era o símbolo, o estandarte da Babilônia, representava o rei Nabucodonosor. Foi dado asas de águia, só que elas foram arrancadas. Então a ideia de voo, de uma ascensão, asas, subir, mais uma queda, porque as asas foram arrancadas, e então foi levantado da terra. Quando Nabucodonosor teve a sua loucura, e então dado mente de homem, ou seja, então, esse leão com asas, que foi arrancado, levantado da terra e dado mente de homem, é Nabucodonosor, representando então o império babilônico. Tá ok? 606, com Nabucodonosor, seu pai Nabopolassar começou a reinar em 612. Nabucodonosor então pega 606 e vai até, o seu reino vai até 539. Tá ok? Vamos lá então, um leão com asas, a dureza, a rapidez na conquista, a aparência das asas depois é dado mente de homem, né? São arrancadas as asas, a humilhação e exaltação de Nabucodonosor. Ok? Tudo tranquilo? Então vamos continuar. Ele vê então o urso tinha um lado mais alto do que o outro, tá certo? Então você percebe, e ele tinha 3 costelas na boca. O que é que significa isso na visão de Daniel? Então, a segunda besta que emerge do mar, das nações. Então, você tem, ela é como um urso, o lado mais alto do que o outro.
Você tem 3 costelas na boca, e levanta-se, e é dito para ele levantar-se e devorar muita carne. Então, o que é que significa isso? O urso, né, com um lado mais alto do que o outro, representa 2 impérios, os medos e os persas, tá? Então, os medos é o lado menor do urso. A ascensão foi curta, mas os persas não, duraram muito tempo. Lembra da época de Esté, lembra na época de Neemias, Artaxerxes, Assuero, eram persas. Então, esse urso com um lado mais alto que o outro era o império dos medos e dos persas, com a ascensão mais prolongada, então, dos persas. Tá ok? As 3 costelas na boca representam 3 grandes países conquistados por ele: a Líbia, a Síria e Egito. Então, as 3 costelas na boca, e devorar muita carne significava, então, essa conquista através, então, de morte de pessoas e conquistando. Então, Líbia, Egito e a Síria. Tá ok? O Império Medo-Persa foi de 538 até 331. Então, se levantou um dos lados, eu já expliquei. Aqui 3 costelas, Lídia, Babilônia e Egito. Devora muita carne e a ferocidade do reino. E então Daniel vê um terceiro animal que surge do mar, das nações. Então, como era esse animal? Era um leopardo, aparecia um leopardo. Ele tinha 4 cabeças, também tinha 4 asas. Então, se o leão tinha 2, o leopardo tinha 4. Significa o quê? Que uma ascensão ainda muito mais veloz, muito mais poderosa do que a do leão. Então, essa é a visão de Daniel, a terceira besta, como leopardo, 4 asas de ave, 4 cabeças e o domínio dado a ele. E aí, então, o que é que significa isso? É o reino da Grécia. O que são as 4 asas? As 4 asas simbolizam, então, a rapidez da ascensão de, principalmente, o seu principal rei, Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Ele morre rápido, aos 33 anos de idade, a sua morte estava na ascensão do seu reino, já havia conquistado Índia e tantos países no mundo, seu império gigantesco, mas ele morre muito cedo, não deixa filho. Então, o que são as 4 cabeças? O seu reino é dividido entre os seus 4 generais. Então, você tem o Ptolomeu, seu general, que ficou com a parte do Egito. Você tem o Seleuco, de onde vem é importante você entender esse nome, Seleuco, porque através do Seleuco vai vir um cara muito ruim posteriormente, tá? Então, Ptolomeu, o Seleuco, ficou com a parte da Ásia. O Lisímaco ficou com a parte da Lídia e outros países, e o Cassandro ficou com a Ásia Menor. Ou seja, Alexandre Magno não tinha filhos, sucessor, morreu, e os seus 4 generais assumiram o controle do mundo, tá? Então, isso é o Império Grego. 331 com Alexandre Magno, e terminou então em 168 com a conquista dos romanos. Então você tem aí as 4 cabeças, né? O Egito, a Macedônia, o Cassandro ficou com essa parte da Macedônia também, o sul da Europa, tá ok? E muita rapidez na conquista. Nossa, o cara era um absurdo, o Alexandre Magno, né? Um gigante, e aí morre cedo, tá? E então nós temos aqui, para você entender melhor, no capítulo 2 de Daniel, nós temos uma cabeça de ouro no sonho de Nabucodonosor. É a mesma coisa da visão de Daniel do leão com asas de águia. Ok? E aí vai ficar mais fácil quando você for ler a sua Bíblia e fazer o seu devocional. Você já não vai ter dificuldade.
Quando você lê uma cabeça de ouro na estátua de Nabucodonosor e um leão com 2 asas no Daniel, na visão dele, a mesma coisa. É a Babilônia, cabeça de ouro e o leão, tá? Quando você lê na estátua de Nabucodonosor, Daniel 2, braços e peito de prata, você vai ler também, lá em Daniel 7, um urso que tem um lado maior do que o outro e 3 costelas na boca. É o império dos medos e dos persas que conquistaram a Babilônia. Quando você lê lá em Daniel 2, cintura e quadril aqui e parte da coxa de bronze e um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, então você vai lembrar que é o império grego. Daniel nem sabia que essas coisas iam acontecer e Deus revelou para eles, antes de acontecerem. Tão antes que muitos teólogos liberais dizem: isso aqui só pode ter sido escrito em um outro período, isso aqui é uma escrita pseudográfica, é um falso Daniel que escreveu muitos anos depois, tá? Então, de tão precisa que eram essas informações. E aí, no sonho de Nabucodonosor, as pernas e parte das coxas e os pés, barro e ferro que não se misturam, é a mesma coisa, então, do animal feroz, que não é descrito por nome, por Daniel, mas um animal muito feroz, que aparece, então, simbolizando Roma, mas também um outro império que virá, o império também do anticristo. A gente vai trabalhar sobre ele numa outra pregação. Então, Daniel 2, Daniel 7. Tá ok? Então, tudo sob controle de Deus, a ascensão dos governos humanos. Então Deus mostrou para Daniel, para o seu povo, que iria acontecer, que a Babilônia iria perder o seu poder, os medo-persas iriam assumir, a Grécia iria assumir, a Roma iria assumir, e depois iria vir um outro governo que tem tudo a ver conosco, ou posteriormente, né, a nossa geração. Mas é algo que ainda vai acontecer, esse governo feroz que Daniel menciona. Segunda lição: o último governo humano e o declínio dos reinos terrestres. Ok? Então vamos ler o verso 8, 11 a 12. Verso 8, eu já li. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, um chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nestes chifres havia olhos, como de homem, uma boca que falava com insolência. Verso 11. Então estive olhando por causa da voz, das insolentes palavras que o chifre, essa pessoa, esse governo, proferia. Eu estive olhando e vi que o animal foi morto, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Então a gente percebe aqui o último governo humano, o último governo dos homens e o declínio de todos os reinos terrestres. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, grego, romano e todos os demais. É o fim, tá? Então, o último governo que ainda vai acontecer e o declínio de todos os governos terrestres. Vamos ler 19 a 21. 19. Então, tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Ele era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, as unhas eram de bronze, ele devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos, uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio, 23 a 26. Então ele disse, aqui é Deus dizendo, o quarto animal
Até que veio o ancião de dias, fez justiça aos santos do Altíssimo e veio o tempo dos santos possuírem o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros. Abaterá a 3 reis, proferirá palavras contra Deus, magoará os santos de Deus Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a própria lei, e os santos serão entregues nas mãos dele, por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Ok? Então, o último governo do mundo. O que é que se refere a essas interpretações aqui? Então, um animal feroz que Daniel não consegue. Um hipopótamo, um rinoceronte. O que é o animal? Não, ele não diz o que é o animal. Mas ele percebe que o animal é extremamente feroz, robusto, completamente diferente de todos os outros reinos que tiveram. Então vamos lá. O último governo humano. Tá? Então nota que na estátua de Nabucodonosor tem 10 dedos nos pés. E os pés da estátua é barro e ferro. Se você fundir um pé com barro e ferro misturado no cadinho quente, e você fizer a forma e colocar, se você bater o barro, na hora que tiver seco, que você bater forte, o barro vai se despedaçar. O ferro vai ficar lá. Então, nessa visão aqui, a gente percebe que são 10 governos que serão, então, desses 10 dedos, vem a pedra do céu e bate nele. Então, a gente já sabe que são 10 reis que se levantarão. E ainda vai se levantar, tá bom? A mesma coisa a visão de Daniel. Os 10 chifres são 10 reis. Só que desses 10 reis sai um que é diferente de todos os outros, que é cruel, tá? Então a maioria das interpretações das profecias bíblicas, imagina um binóculo ou um telescópio, tá? Você tem aqui um telescópio, você está olhando aqui na direção da lua, e você tem a parte próxima do olho e você tem a parte que fica longe do olho. Quase toda profecia ela era dessa forma. Ela era dada para um período mais próximo e uma parte mais longe. Muitas profecias de Cristo foram assim. Aconteceram, por exemplo, Davi diz que o seu corpo foi todo, que teve sede, que teve fome e tal. Então, a parte mais próxima aconteceu com Davi, mas a parte mais longe aconteceu com Cristo. Foi dito para o rei Acaz, uma virgem vai conceber e dar à luz, né? Então, acontece ali, possivelmente, a mulher de Isaías, aí ela acontece ali mais próximo, mas Maria, posteriormente, mesma coisa. Então, muitas profecias que falam de Jesus vindo como rei para destruir os inimigos, ela vem lá na frente, mas aconteceu ali de algum rei fazer aquele papel. Então, o que é? Isso deu problema aí, foi? Apertei sem querer. Pronto, está aqui. Então, os 10 chifres são 10 reis, e já adiantando aqui bem rápido, mas lembra que depois a gente vai aprofundar nisso, são 10 nações do mundo, talvez o G10, o G12, as 10 nações mais poderosas do mundo. Essas nações, elas simplesmente vão entregar o poder para que um homem assuma o controle mundial. Então, os 10 dedos, 10 nações, os 10 chifres,
10 reis, um chifre pequeno. Quando foi que o chifre pequeno se manifestou? Esse rei que veio, um feroz, dominando, massacrando os santos, Antíoco Epifânio. Tá? Então, esse homem, o Antíoco, trazendo aqui algumas informações para vocês, ele veio exatamente do Seleuco, Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro. Da linhagem de Seleuco, conhecida historicamente como os Seleucidas, da linhagem dele veio um homem chamado Antíoco Epifânio, no ano 148 antes de Cristo, 148 antes de Cristo. Ele foi uma desgraça para o povo de Israel. Ele se dirigiu em direção à Terra Santa. Ele matou 40 mil judeus num dia. E ele levou cativo em 4 dias. Matou 40 mil e levou escravo, fez cativo 40 mil judeus. Ele dizia que matassem todos, crianças, mulheres, todos. Ele matou muitos profetas do Senhor. Ele colocou no coração extirpar a religião judaica do mundo. Era a sua meta. Vamos extirpar a religião judaica. Então ele perseguiu os santos de Deus. Ele massacrou os santos de Deus. Ele quebrou os muros de Jerusalém, destruiu parte dos muros, construiu um forte, colocou soldados deles e pessoas judaicas apóstatas para vigiarem o povo judeu. Ele obrigou o povo judeu a comer carne de porco. Havia um certo líder de sinagoga, com 90 anos de idade, foi colocado em praça pública, obrigado a comer carne de porco, e ele se recusou. Ele apanhou até morrer. Antíoco Epifânio mandou açoitá-lo até ele morrer. Antíoco Epifânio matou um porco, animal imundo. Ele matou um porco em cima do altar de sacrifícios de Deus, onde só cordeiros, ovelhas, cabras deveriam morrer. Ele profanou o lugar. E pior, ele mandou trazer uma estátua do deus grego Zeus, o chefe do panteão dos deuses gregos, Zeus, e ele mandou trazer e colocar no altar de Deus, o segundo templo, tá? O segundo templo. Não era mais de Salomão, porque Nabucodonosor já tinha destruído. Ele mandou colocar esse altar no templo. Aí aqui já é uma coisinha para você entender uma outra passagem bíblica. Lembra quando Jesus diz assim, ó: e quando vier a assolação desoladora que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. O que ele quer dizer com isso? A assolação desoladora, a abominação das desolações. É alguém que vai colocar a sua própria imagem no templo de Deus. Vai acontecer de novo. Tá certo? Então, Antíoco Epifânio foi essa desgraça para o povo judeu. Só que Antíoco Epifânio, ele poderíamos dizer assim, ele é o antítipo, fichinha, amostra grátis daquele que virá ainda. Conhecido no livro de Daniel como um príncipe, no restante das escrituras, filho da perdição ou anticristo. Ou seja, a profecia que se cumpriu em Antíoco Epifânio ainda vai se cumprir com o anticristo. Então, ele é essa abominação desoladora. É esse que vai massacrar. Então, qual é a característica dele? Palavras arrogantes. Ele blasfema contra os céus. Em Apocalipse, eu estou só passando por cima aqui, a gente vai ter um estudo mais detalhado sobre isso. Ok? No decorrer dessas próximas pregações, o 8, o 9, o 10, a gente vai aprender mais detalhadamente sobre essa pessoa, tanto o Antigo como o Novo Testamento.
Não vamos tratar sobre escatologia, porque eu tenho pregações aí na internet, escatologia, estudo, apostila e tudo mais. Então, qual é a característica do governo do anticristo? Baseado só no capítulo 7. Ele faz muito mais desgraças. Mas só no capítulo 7 ele diz palavras arrogantes, ele humilha os santos do Altíssimo, os santos lhe serão entregues, ele vai massacrar a terra por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que é que significa isso? Um tempo, 1 ano. 2 tempos, 2 anos. Metade de um tempo, meio ano, 6 meses. Dá um total de quanto? 2 anos e meio. Desculpa, fiquei 3 anos e meio, tá? Você vai ver algumas referências, por exemplo, em Apocalipse, falando de 42 meses, que é a mesma coisa. Você também vai ver algumas referências falando de 1260 dias, que é a mesma coisa. Tá? Então a gente sabe que o anticristo vai fazer uma aliança com esse cara, vai fazer uma aliança com o povo de Israel. Olha como as coisas estão aí, ó. O que é que Israel quer com Trump? O que é que Israel queria que o Trump fizesse hoje? Tira a Palestina, entrega Israel para o povo judeu. Capital de Israel não é Tel Aviv. Capital de Israel é Jerusalém, onde está o pico do domo lá, aquele templo muçulmano, o maior templo muçulmano. Está lá construído no lugar onde deveria ser o templo de Deus. O que é que o anticristo vai fazer? Faz uma aliança com Israel, tira o Hamas, tira os muçulmanos, entrega Israel e Jerusalém para o judeu reconstrói o templo pelo anticristo. Começam a sacrificar, e quando eles passarem 3 anos e meio sacrificando, vivendo em paz com o anticristo, ele quebra o pacto e persegue e massacra o povo dos santos de Deus. Ok? 3 anos e meio bonzinho, 3 anos e meio de perseguição intensa, ou 42 meses, ou 1260 dias, que dá no mesmo. Tá? Então, aí em Daniel capítulo 2, 41, quanto ao que vistes, dos 10 dedos e dos artelhos em parte de barro, parte de ferro, isso aí haverá alguma coisa de firmeza, né, do ferro, mas o ferro e barro não se misturam. Então, aqui Daniel 7, 24, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão, né, daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá outros 3 reis. Né? Possivelmente a ideia que Babilônia, Medo-Persas, Grécia e os demais reinos lá, todos vão ser inferiores, e ele abate todos esses e assume o controle total. Olha só como é interessante Apocalipse 17, 12. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino. Então passou a época de Daniel, passou a época dos Seleucidas, passou a época dos romanos. Passou, e João está escrevendo aqui dizendo, eles ainda não receberam reino, mas recebem a autoridade como reis com a besta. Essa besta que emerge do mar, que se levanta do meio das nações para governar o mundo por 1 hora. E tem estes um só pensamento, oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Vai se levantar alguém com uma inteligência, uma capacidade tão absurda, que os governantes vão dizer assim, está aqui para você, as chaves do governo do mundo. Os nossos países, o G10, as maiores nações do mundo te entregam o poder. Você domina tudo agora. Então, é isso que vai acontecer. Ok? Então, a gente viu a ascensão dos governos humanos. A gente viu o último governo humano e a queda definitiva de todos os governos terrestres. Acabou. E, por último,
o governo eterno de Cristo e os seus seguidores. Tá? Então vamos lá, então, ler o verso 13 e o verso 14. O verso 13 diz o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como filho do homem. Coisa linda, né? E dirigiu-se ao ancião de dias. Desculpa, meus irmãos, nós vamos... o governo eterno de Cristo e seus seguidores. Eu não botei ali a parte importante. O céu reina, tudo sob controle. Quando o anticristo faz, esse último governo faz todas as insolências, verso 9. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias se levantou, se assentou. A sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como pura lã, bem branquinha. O seu trono eram chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram livros. Verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servisse. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Verso 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. E 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Amém? Coisa maravilhosa, não é não? Nós fazemos parte disso, tá? Fazemos parte disso. Vamos ver aqui então. Você lembra da pedra que vem do céu? Bate nos pés, barro e ferro, destrói tudo, a estátua se quebra, os governos dos homens acabam definitivamente. Deus, Cristo, vai governar para sempre. Ok, então, Daniel 2 é a pedra que cai do céu. Daniel 7, aqui, para mim, é uma das passagens mais belas do Antigo Testamento. Eu já falei aqui no começo que o livro de Daniel é um dos meus preferidos do Antigo Testamento, tá? Amo todos, mas a gente tem sempre aquela afeição por um livro, e Daniel para mim é um dos meus preferidos. Se tivesse que escolher 5, Daniel estaria entre eles, e quase certo o primeiro. E dentro da passagem, é essa passagem. Eu já falei outras vezes sobre Apocalipse 5, que do Novo Testamento é uma das passagens mais gloriosas. Existe alguém sentado no trono, um anjo aparece falando em alta voz com um livro em forma de rolo, selada com 7 selos, como o império, onde o imperador derretia a cera e selava aquilo com 7 selos. O anjo grita: quem é digno de abrir o livro e de olhar para ele? E então, silêncio total no céu, na terra e debaixo da terra, que é uma expressão para dizer
toda a criação, tudo. Ninguém foi achado digno de abrir, nem sequer de olhar para o livro. E João começa a chorar. Lá na sua visão, lá no céu, ele chora. Alguém encosta nele e diz: não chora não, João, abre os olhos, olha ali quem vem. E aí começa a aproximar-se dele a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto e reviveu. Ele se aproxima. Aqui pegar aqui a força da Luhan para conseguir terminar aqui. É porque é muito gloriosa essa passagem. Ele se aproxima, ele toma o livro e ele abre cada um daqueles selos, controlando todas as pragas que vão acontecer com a terra durante a grande tribulação, mostrando o seu controle sobre cada situação. Cadê o Abraão, amigo de Deus? Cadê o Davi, segundo o coração de Deus? Cadê os grandes homens, os heróis da fé de Hebreus 11? Onde está Miguel, que não se aproximou para tomar aquele livro? Cadê o arcanjo Miguel, o anjo Gabriel, que não se aproximaram ali para tomar aquele livro? Só Jesus Cristo. Porque foi-lhe dado o nome acima de todo nome, para que todos os joelhos se dobrem diante dele, nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o Deus a quem nós servimos. Então o trono é posto, a mesma visão. Um trono, labaredas de fogo, um tribunal é posto ao redor. Quem compõe o tribunal? Os 24 anciãos, lá de Apocalipse 5, aquele cântico maravilhoso. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes, está aqui os 4 seres viventes, um com cara de leão, outro com cara de águia, outro com cabeça de touro, se eu não me engano, e o outro com cabeça de homem. 4 seres viventes, têm rodas ao redor, eles têm olhos por todos os lados, 24 anciãos e milhões de milhões e milhares de milhares. E o ancião de dias, quando aquele anticristo está fazendo a perseguição ao povo de Deus, que passa 3 anos e meio perseguindo, massacrando, matando, o céu controla, o céu reina. E então é dado a ordem, e como a gente viu lá, o animal é morto, feito em pedaços. O fim do anticristo. Ele vai morrer. Ele vai inaugurar o lago de fogo eterno. É ele quem inaugura. Ele e o anticristo, ele e o falso profeta são os primeiros que inauguram. Tá? Então, na visão de Daniel, o fim do reinado dos homens e do anticristo é estabelecido quando o Filho de Deus, o Cristo, recebe das mãos do Pai, diante de um tribunal celestial, todo o poder e autoridade sobre todos os povos e nações para o servirem. Aí a gente vai ver, como a gente estudou aqui em Levítico hoje de manhã, um governo justo, um governo santo, um governo equalitário, um governo de paz, um governo de alegria, um governo de fartura, um governo sem deformidades físicas, tudo perfeito. Quem é o ancião de dias? Quem é ele? Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. Daniel 7:9. Lá em Apocalipse é dito que no 1:13-14, semelhante a um filho do homem, aqui é Jesus, sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Então é a ideia de um rosto muito glorioso. Quem é? O ancião de dias é o Pai. Mas não imagine um velhinho sentado numa cadeira, num trono lá e tal, não. A ideia de ancião de dias é alguém que tem muita idade, tá? Uma idade absurda, extrema. A ideia de que Deus é antigo, muito antigo. É uma expressão para chamar Deus de eterno. Aquele que é mais velho do que todo mundo.
aquele que tem uma existência eterna. Então é o título para Deus Pai. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. E aqui é glorioso demais. Não é nenhum daqueles milhões, milhares de milhares de anjos que vão lá para receber o reino. Mas sabe quem é? É o carpinteiro. É o pobrezinho. É a criança indefesa que nasceu na manjedoura. É aqueles que os homens pegaram em suas mãos e o crucificaram. Porque ele gentilmente se entregou para morrer na cruz. Não porque não tivesse poder, mas porque se entregou voluntariamente. É ele que, ao se humilhar, foi exaltado, recebendo de seu Pai todos os reinos do mundo. E eu me lembro, agora veio aqui na minha mente, quando Satanás tentou Jesus e disse para ele: se prostre e me adore, e eu vou te dar todos os reinos do mundo. E ele mostrou todos os reinos para Jesus, mas ele não cedeu, porque ele sabia o que estava reservado para ele. E aqui fica uma lição para nós, porque muitas vezes ele tem dado coisas gostosas para nós, quando na verdade nós vamos herdar tudo isso aqui com ele. E essa visão deve mudar o nosso poder em relação à tentação. Nós não vamos nos contentar com migalhas quando nós vamos receber tudo. E isso deve nos motivar. Eu falei hoje aqui várias vezes, eu tenho falado no livro de Levítico. O que motiva a obediência do cristão, o que era que devia motivar a obediência do povo de Israel em Levítico? É Deus. Faça isso, seja santo, porque eu sou o teu Deus. Faça isso, seja santo, como eu sou santo, eu sou o Senhor. Faça isso, seja santo, porque eu sou o Senhor vosso Deus, que tirei da terra do Egito, portanto sejam santos, porque eu sou santo. A motivação deve ser Cristo, e não uma religiosidade. O que nos motiva aqui como Cristo, e eu me lembrei de Hebreus agora, no capítulo, deixa eu passar aqui as folhas, Hebreus capítulo 12, versículo 3 e 4, quando ele diz lá: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a oposição de pecadores, não fazendo caso da ignomínia, vergonha, porque tinha em vista a alegria, a promessa feita. Ele sabia o que tinha para ele. Não umas migalhas de um mundo decaído que iria se desfazer com o tempo, porque o mundo passa, bem como toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse é o reino que foi dado, e ele aparece triunfante, glorioso, e tudo é entregue para ele. Isso aqui deve motivar a gente também a não ter vergonha de falar de Jesus. Você não precisa ter vergonha de falar desse Jesus grandioso e glorioso, que vai assumir todas as coisas. O Filho do Homem é Jesus, o ancião de dias é Deus Pai. Lá em Apocalipse, o que está sentado no trono é o Pai, e o Cordeiro que foi morto e reviveu, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, é o Cristo que assume todas as coisas. A ideia de julgamento: seu trono eram chamas de fogo, suas rodas eram fogo ardente, um rio de fogo saía diante dele. Qual é a ideia disso aqui? Julgamento, juízo sobre os inimigos. Ele permite que os seus santos sejam massacrados, mas ele julga todos os inimigos deles. Os olhos são chamas de fogo, Apocalipse 1,14. A mesma descrição do Pai, a mesma do Filho. Jesus Cristo é Deus, a sua divindade. E aí foi dado o domínio e a glória e o reino para que os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, não vai cair pedra do céu sobre ele, não passará o seu reino, jamais será destruído. Mas os santos do Altíssimo, eu e você,
eles receberão ou receberemos o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Eu queria ler alguns versículos para você que reforçam isso aí. Os lunáticos, os alienados, os fanáticos, os bodes, serão governadores e reinarão com Cristo e serão honrados. Esse motivo suficiente para nós entregarmos os nossos corpos como sacrifício vivo, para perdermos a nossa vida para salvá-la de fato. Mateus 19, 28, Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vocês que me seguiram, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. 1 Coríntios 6, 9, meus irmãos, vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, vocês são indignos de julgar coisas mínimas daqui da terra? 1 Coríntios 6, 3, será que vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. 2 Timóteo 2, 12, se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se perseverarmos com ele, reinaremos, receberemos o reino com Cristo. Apocalipse 22, 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem luz do sol, nem de refletor, nem de lanterna, nem de lamparina, nem de farol, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Apocalipse 24, vi tronos, e nestes se assentaram aqueles aos quais foi dado a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, o chifre pequeno, e não receberam a marca na fronte e na mão. Essas pessoas viverão e reinarão com Cristo, durante 1000 anos. Ok, já tiramos aí algumas aplicações. Cristo vai compartilhar seu reino conosco. Você vai ser rei um dia, você vai ser rainha um dia, meu irmão, minha irmã. Hoje nós não somos nada, mas um dia seremos tudo com Cristo, e por causa de Cristo, e para a glória de Cristo. Aplicações para a gente concluir. Está tudo sob controle, tudo sob controle. É muito bom a gente olhar para trás e ver aquela irmã em pé ali, ó, Eunice. E ver aquele irmão em pé ali, Neguinho. Está sentado. É uma glória ver vocês. Eles estão fazendo a quimioterapia. Estão respondendo bem, para a glória do Senhor, está aliviando as dores, tem sido uma grande bênção. E a gente sabe que tudo isso que está acontecendo com eles não está fora do controle de Deus. Não é porque Deus não gosta deles, não é porque Deus não gosta de você, não é porque o sofrimento que você está passando não tem nada a ver com... É claro que algumas vezes você pode estar sofrendo consequências de um pecado específico ou de pecados, mas ainda assim está tudo sob controle. Olhando para a besta, aquela de chifres grandes, dentes grandes, garras, voz arrogante, aquela que fazia guerra contra os santos, aquela besta horrível prevalecia sobre o povo de Deus, dominando, derrotando-os, até que, diz claramente, Apocalipse, Daniel 7, 22, até que frase maravilhosa, até que. A aplicação que eu queria trazer aqui é: para todo mal há um fim, para toda tribulação tem um final, para toda dificuldade há uma esperança, tem um final, um ponto determinado onde acaba, dado por Deus. Para todo mal vai existir um tempo determinado, controlado pelo controle remoto de Deus lá dos céus. Aquele negocinho do símbolo do yin, do yang,
A parte branca com a bolinha preta, a parte preta com a bolinha branca, que bem e mal são interdependentes, mutuamente dependentes. Não existe bem sem mal, não existe mal sem bem. Todo mal tem, nem que seja um pouquinho de coisa boa, de coisa boa. Todo bem tem que ter, nem que seja um pouquinho de coisa má. Isso é a maior ilusão. Um dia o mal não existirá, eternamente. Deus é puro, perfeito, não tem nada, simplesmente nada de mal nele. Não existe nada de bom no diabo, nada. E não existe equivalência de poderes. Deus é infinitamente maior e mais poderoso. Jesus Cristo é eterna e infinitamente mais poderoso que Satanás. Não são forças igualitárias ali lutando. Então, até que todo mal há um fim, o anticristo vai vir, mas ele terá o seu fim. Quantas vezes nas nossas muitas batalhas exaustivas, e nos lugares, em tantos lugares por aí, os santos de Deus sendo abertamente atormentados e perseguidos e maltratados vergonhosamente por causa de governos opressores, injustos e ímpios. Por quanto tempo isso vai durar? Até que existe um Deus que controla todas as coisas. Todos esses terrores, atrocidades têm permissão para durar, até que o tribunal se reunirá e o seu domínio será tirado para que seja completamente destruído para sempre. O ancião de dias realizará o seu justo juiz. As pessoas que estão lá na Eritreia dormindo, se ainda estiverem vivas, dentro de vagões, de contêineres, Deus vai julgar cada uma delas. Saddam Hussein, quando perseguiu cristãos, tantos outros líderes, aí o líder da Coreia que persegue os cristãos, todos eles prestarão contas. O juiz dará o veredito de culpado para cada um deles. O fim não está apenas próximo, mas também o fim já está determinado. O calendário de Deus já está todo registrado, a gente não sabe. Mas é importante que a gente entenda isso. O calendário de Deus já está todo determinado, marcado com tinta carmesim, o sangue do próprio Filho. O relógio está correndo, a contagem regressiva está estabelecida. E nós passamos por aqui, seremos refinados, purificados através de provações. Mas nada pode impedir que a nossa libertação e o desaparecimento de cada inimigo do Evangelho, cada inimigo de Jesus Cristo, seja destruído no tempo determinado. Daniel 11:35. Negócio fechado, última chamada. Deus controla o relógio do jogo, e no exato instante que chegar ao ponto zero, nossa esperança por respostas terminará. Nós temos a presença de Cristo no sofrimento, outra aplicação para nós. O povo de Deus não é protegido contra todo sofrimento, necessidade, perseguição, falta de emprego, dívidas aumentando, câncer, um diagnóstico ruim, a perda de um marido, de uma esposa, de um filho. O povo de Deus não é protegido contra o sofrimento. Ser cristão não significa ser livre de tudo que é negativo. Os cristãos encontram tristezas também. Jesus deixou muito claro isso. Nós não devemos viver com ilusões. Caso contrário, nós poderemos nos afastar da fé em Deus. Quantos milhares estão afastados? O pastor Wesley, missionário lá em Portugal, ele diz: as pessoas não querem saber do Evangelho por causa daquela igreja que ganhou o mundo aí uma época, da prosperidade, do dinheiro, fazendo promessas àquelas pessoas, e elas se decepcionaram com o Evangelho, não querem saber do Evangelho hoje, por causa de uma mentira que foi contada para elas, um falso Evangelho. Todavia existe uma pessoa que observa todas as coisas, que está presente conosco, que cuida de nós, Jesus Cristo. O Salmo 56 é dito lá, quando Davi foi para a região dos filisteus, estava em Gate, lá com o rei Ax, se fez de doido, começou a se esgravatar, a babar igual um doido.
E ele estava ali no meio daquelas pessoas e ele escreve o Salmo 56 e ele diz: Senhor, como tem se multiplicado os meus inimigos, eles estão ao redor de mim, torcem as minhas palavras, falam mentira. Quando me vier o medo, porém em ti a minha confiança, nesse Deus cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança. O que me poderá fazer um homem mortal? Senhor, são muitos os que se levantam poderosamente contra mim. Eles me insultam, me espionam, como querendo dar cabo da minha vida. E aí ele diz lá: mas eu sei que tu tens aparado as minhas lágrimas no teu odre, no teu jarro, no teu copo. Cada vez que eu choro, o Senhor está aqui aparando cada uma das minhas lágrimas, contando cada uma delas. Os meus passos não estão sempre diante de ti? Não estão elas escritas no teu livro? Quando me vier o medo, hei de confiar em ti, nesse Deus cuja palavra eu louvo, nesse Deus ponho a minha confiança, que me pode fazer um homem mortal. Davi sabia que mesmo no território inimigo, os homens não poderiam matá-lo, porque Deus havia prometido a ele que ele seria rei e ele jamais poderia morrer sem ser rei de Israel. Jesus Cristo está conosco. Foi a última promessa dele para nós: eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos séculos. Eu vou estar com vocês. Eu vou sofrer na doença com vocês. Eu vou sofrer o desemprego com vocês. Você não vai me ver, mas eu vou estar lá sofrendo com você, participando, fortalecendo, animando, consolando. Quando você perder o seu emprego, quando você perder o seu ente querido, quando você receber a notícia ruim. Apesar do mal, os cristãos conhecem a vitória. Eles aguardam o reino de Deus, que é livre de tudo que é negativo, perturbador, aflitivo. Vão viver uma vida orientada por um alvo. Essa é a nossa vida. Um alvo onde nós vamos receber um reino e vamos governar juntamente com o nosso supremo e grande rei, Jesus Cristo, aquele a quem nós dedicamos toda a honra e toda a glória. Todo governo cai. Queria que você entendesse essa última aplicação. Quando um governo cai, um golpe militar, um golpe político, um assassinato do rei ou do presidente, uma ascensão, um impeachment, tudo está sob controle de Deus. Quando um péssimo presidente assume a nação, tudo está sob controle de Deus. E a gente deve dar glória por tudo isso, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Nós temos orado pela nossa nação toda quarta, pedindo, suplicando, e eu acredito que muitas outras igrejas estão fazendo isso. É ano de eleição. E nós queríamos muito que tivéssemos um governo melhor. Não um governo restaurador, que não vai ter. Aqui na terra, não. Mas nós queríamos um governo melhor. Mas, independente do governo que vier, o céu controla. Não é qualquer instituição que controla aí as eleições, que mesmo que as urnas eletrônicas ou de papel convencional sejam burladas, o céu não foi pego de surpresa. O tribunal celestial decreta tudo aquilo para que Deus dê àquele povo aquilo que eles merecem. Nosso Deus reina, nosso Cristo tem tudo ao controle das suas mãos e dos seus pés. Vamos orar. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor pela tua palavra. Eu peço ao Senhor que ajude os irmãos a melhorar o seu entendimento em relação ao livro de Daniel, principalmente esse capítulo 7 que foi abordado hoje. Que o Senhor os ajude a entender, ajude-nos a aproximarmos mais do Senhor, a amarmos mais o Senhor, a termos mais orgulho do Senhor, nos alegrarmos e nos gloriarmos em Ti. Nos ajuda a aprendermos a passar pelas dificuldades, visando, olhando, percebendo a Tua presença, tendo essa percepção de que tudo que está acontecendo está sob o Teu controle. Nada foge, nada, não, é porque Deus deixou, Deus fez isso, o Senhor controla tudo. E nós precisamos cada dia mais conhecer um Deus tão glorioso, tão tremendo, tão gigantesco, tão eterno, tão presente, tão bondoso.
E nós trazemos toda a honra e toda a glória para o teu nome, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deixa eu apresentar aqui os nossos visitantes hoje. Nós temos aqui a Valdeni. Se disser Valdeni, ninguém vai nem saber quem é, né? O Dema e a Francisca, né? O Dema é irmão de Givanildo, a irmã Francisca e o irmão Dema. Vão receber o cumprimento dos outros irmãos, né? Mas Giva pode ir lá também cumprimentar seu irmão. Já faz tempo que não faz isso. O Dema, família de Giva, por onde eles andam, eles são líderes de igreja, né? São membros, é uma turma aí que ajuda os trabalhos por onde a família está. Nós também temos a Beatriz e o Álvaro, que vieram com a Radassa. Beatriz e Álvaro aí vão receber o cumprimento dos nossos irmãos aí também. Aí a Silvana e o Cicinho que estão próximos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E aí, como pai da Radassa, a Beatriz e o Álvaro, eu quero agradecer por terem aceito o convite. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Eu sei que talvez você pegue uma pregação dessa assim logo de cara, é meio pesado, mas Deus deu o entendimento e a sede para vocês se conhecerem cada vez mais. Muito obrigado por terem vindo. Dema, uma alegria. Saiu, né? Tá. Dona Francisca, uma alegria muito grande tê-los aqui, viu? Vamos passar para os nossos avisos. Aviso da semana: amanhã oração na casa de irmã Marilda. Quarta-feira eu vou começar um novo capítulo de Eclesiastes. Você sabe o que significa pegar um pão, jogar nas águas e depois de dias ele voltar para ti? Consegue imaginar isso? Você pega um carioquinha, vai lá no Rio Salgadinho, joga ele lá, e aí você fica lá esperando aquele pão voltar para você depois de 7 dias. O que é que significa isso? Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias ele voltará para ti. Reparte com 7 e ainda com 8. Porque não sabe o que há de vir depois. Aquele que fica esperando, a árvore vai cair, a nuvem está lá no céu e não planta, então vai ter problemas. Então, plano B na vida, precaução com o futuro, investimentos, é isso que Salomão fala. Quarta-feira, tá? Vamos lá, sábado, sexta, sociedade, não é isso? Sexta-feira, Sociedade. Sexta-feira, sociedade. A escolinha de futebol, sábado de manhã, adolescentes 3 horas e a mocidade 19h30. É sábado, né? Pronto. Eu estou com o material, depois tu pega aqui, você, Josué, Gabrielzinho, vocês pegam, um de vocês pega aqui comigo o material, que eu estou com ele, muito bom para vocês darem uma olhada. Domingo de manhã, EBD. Vamos partir para o nosso encerramento de Levítico. E aí eu já estou conversando com alguns irmãos sobre os nossos aulões de julho. Já estou dividindo o material, a gente vai ter aí os aulões no mês de julho. E aí, deixa eu só falar aqui uma coisa para o pessoal de casais, Ministério de Casais. A gente teve aquela reunião. Como é que eu vou fazer? Segundo semestre eu vou arranjar uma pessoa para dar aula aqui, para o geral. E eu vou pegar todos os casais do ministério, certo, Dom? E a gente vai ter o nosso treinamento na EBD. Vai ficar muito melhor. Vou fazer a divisão dos capítulos. A gente vai estudar a minha apostila de casamento e o livro Discipulando Casais. Aí vai ficar muito bom, porque vai ser bem num ritmo bom, todo mundo fazendo os treinamentos, dando aula, fazendo os exercícios, e aí deixar uma equipe pronta para cuidar dos problemas de casamento na igreja, para dar curso de casamento na igreja. Tá? Só 2 avisos aqui em relação mais distante, um pouco mês de julho. Logo no comecinho de julho a gente vai ter uma sessão extraordinária, uma ordinária. Vamos tratar o desmembramento de várias pessoas que não estão vindo para a igreja, não estão, para enxugar a membresia e aí fazermos então a aprovação do nosso estatuto, tá? Comecinho de julho. A gente aprova o estatuto e trata os assuntos lá. E outra coisa, dia 4 é o nosso Gramado em Jardim. Gramado lá do Rio Grande do Sul em Jardim. Vamos casaco, frio,
nós vamos nos reunir com os casais de jardim e vamos daqui para lá para sermos edificados no encontro de casais que deveria ter sido agora em junho. Vai ser lá. No outro final de semana, no sábado, já estou avisando para vocês se preparar. Nós vamos fazer um evangelismo em jardim na nossa congregação. Vamos passar o dia, entregar folhetos na feira, convidar as pessoas para o culto na praça. Já reservamos o trio elétrico dos sofrios. O grupo de louvor já foi avisado. Vamos fazer aquele louvor, aquele culto, pregação da palavra evangelística. E vamos pregar o evangelho lá e fazer a nossa igreja ser... E eu pediria que você orasse, porque a gente está querendo sair do sítio e ir para a cidade. Da casa de Acácia, alugar um ponto no centro, mais próximo das pessoas, e o trabalho ser lá no centro. Orem por isso, tá? E prepara o coração para o evangelismo lá. É da nossa congregação, ok? Algum outro aviso extra aí? O bazar já passou, já pode tirar. Acampamento de crianças e acampamento de adolescentes e jovens, o mês de julho, no acampamento de Iguatu. Você, papai e mamãe, que quiser ir para o acampamento, por favor, procura Luhan e fala com ela aí para ela dar as informações ou direcionar você para quem pode dar as informações também melhores. E aí o Felipe pede para mandar os avisos durante a semana. Final do culto, quem puder ajudar a empilhar as cadeiras, agradece. Eu acho que esse pessoal aí vai querer alguma coisa, o microfone ou esse espaço aqui. Então, está com vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Que Deus possa cada vez estar com os olhos voltados para você, Neguinho, para Eunice, para os filhos, esposas, familiares, o Giovanni e a Thaís. Que o Senhor possa estar fortalecendo e animando e dando alegria, como tem nos dado esses dias, com a vida de vocês. Amém. Ser pastor é um chamado divino. É ter uma vida dedicada ao serviço de Deus e à igreja. É ser conselheiro, amigo e alguém que caminha ao nosso lado em todas as estações da vida. Hoje celebramos o Dia do Pastor, uma data especial para honrar aqueles que dedicam suas vidas a guiar, inspirar e cuidar. Agradecemos por suas palavras de esperança, por suas orações incessantes, por seu exemplo de vida e por seu compromisso inabalável. Que o Senhor continue a abençoá-los com a força, sabedoria e graça para continuar essa missão tão nobre e essencial. Feliz Dia do Pastor! Caleb, qual o seu sonho? Ver meu pastor pregando na nova igreja. Rafael, qual a sua maior vontade? Passar uma semana sozinho com meu pastor. Bernardo, qual o seu medo? Perder meu pastor. Qual a sua gratidão? Meu pastor não quer ir embora. Qual a sua comida preferida? A mesma do meu pastor. Max, qual é o seu maior ciúme? Ver meu pastor conversando com outras pessoas. Chamado é um escolhido. Você vai ser vaso usado por Deus. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos seus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante do teu lado e encher. É contigo, é por ti. Esta medalha representa o amor. Obrigado por cuidar da nossa igreja com carinho, paciência e dedicação. Nós sentimos o amor de Jesus através da sua vida. Sabemos que você ora pela igreja, pelas famílias e pelas crianças. Obrigado por nos ensinar a confiar em Deus em todos os momentos. Através das suas palavras, aprendemos mais sobre Deus. Obrigado por ensinar a Bíblia e nos mostrar o caminho certo. Ser pastor não é fácil, mas Deus te fortalece todos os dias para continuar cuidando da nossa igreja. Muito obrigado pela sua coragem e dedicação.
Obrigado por permanecer fiel ao chamado de Deus. Sua vida inspira muitas pessoas a seguirem Jesus com sinceridade. Hoje queremos dizer muito obrigado. Nós honramos sua vida. Seu ministério é tudo que você faz pelo reino de Deus. Dando continuidade aos louvores e salmos, não diferentemente do que já foi louvado hoje, esse último louvor faz menção ao Salmo 119, onde ele nos diz o que é a palavra de Deus, né? Ele intitula a palavra de Deus como lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E nesse momento eu vou indagar alguns irmãos sobre o que a palavra de Deus significa na vida dele. Nádia, o que é a palavra de Deus para você? A Bíblia para mim é meu socorro físico e espiritual em Deus. E você, irmã Lívia? A Bíblia para mim é a verdade absoluta para me instruir, me ensinar e me corrigir em todo tempo. E você, irmã Zélia, o que a palavra de Deus significa em sua vida? Glória a Deus. E para a senhora, irmã Zeneide? A Bíblia para mim ela é essencial. Ela orienta, ela assegura, ela nos direciona, ela dá clareza. E ela é o único meio de conhecer a Deus, a sua vontade, o seu plano para a minha vida, quem Ele é e quem Deus é. Amém, igreja? Vamos para os momentos finais do culto. Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei. Como são felizes os que seguem os seus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras pra não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar
maravilhas de tua lei. Como são felizes os que seguem os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, pra não pecar contra ti. Só a igreja louva. Pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Deus abençoe a todos, uma boa semana.